Boa noite, queridos irmãos. Com muita alegria que a gente aceita esse convite para vir aqui, aliás, para estar aqui em casa, falando com vocês, do Núcleo Espírita Francisco de Assis, uma casa que a gente se sente como se fosse a nossa. Gratidão eterna. Muito obrigada, Renata, minha amiga, minha irmã, tá? Por estar sempre lembrando de mim, sempre me colocar nessa rota do bem, trabalhando junto à espiritualidade superior, trabalhando junto ao nosso Mestre Jesus. Nós vamos falar um pouquinho, porque temos pouco tempo para falar sobre coisas que são muito importantes. E a gente vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o nosso item é o 4. O item 17 fala dos caracteres da perfeição. Então, certamente que alguns companheiros já vieram aqui e já falaram bastante sobre isso. E aí a gente fica até com medo de ser repetitivo, mas acho que se a gente está repetindo é porque a gente ainda precisa ouvir todas essas questões, falar sobre todas essas coisas são importantes para o nosso processo de aprendizagem, para o nosso processo evolutivo. Nós vamos falar sobre os bons espíritas. E todos nós desejamos, queremos, almejamos, com certeza, sermos esses bons espíritas. E aí, para ser esse bom espírito, a gente precisa primeiro compreender qual o caminho, quais são as atitudes que nos levarão a ser esses bons espíritas. Mas, antes de entrarmos exatamente no assunto, nós vamos ler uma página de preparação do livro Agenda Cristã, pelo espírito de André Luiz, da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. A mensagem que nós escolhemos de hoje é a mensagem 39, que é Com Jesus. E ela diz o seguinte: a renúncia será um privilégio para você. O sofrimento glorificará a sua vida. A prova dilatará seus poderes. O trabalho constituirá título de confiança em seu caminho. O sacrifício sublimará seus impulsos. A enfermidade do corpo será remédio salutar para a sua alma. A calúnia lhe honrará a tarefa. A perseguição será motivo para que você abençoe a muitos. A angústia purificará suas esperanças. O mal convocará seu espírito à prática do bem. O ódio desafiar-lhes-á o coração aos testemunhos de amor. A terra, com os seus contrastes e renovações incessantes, representará bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado. Então, com essa mensagem otimista, fortalecedora, nós vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer a Ele por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos com esses irmãos tão queridos, para falarmos um pouco desse Evangelho que tanto tem nos ajudado ao longo da nossa caminhada na Terra. Pedimos a Ti, Mestre querido, que possa alcançar com seus fluidos benéficos todos os irmãos da casa de Francisco de Assis, todos os companheiros, amigos que estejam nos leitos dos hospitais, por aqueles que, por alguma razão, estão nos cárceres, levando toda essa influência positiva para os governantes de povos, de nações, e tocando, Senhor, os nossos corações para que nos tornemos espíritos melhores, espíritas melhores, para fazermos a grande transformação, a grande transição planetária que por ora já se faz em movimento. Em seu nome, Jesus, em nome da espiritualidade superior que nos assiste, acima de tudo, em nome de Deus, nós pedimos para dar início a mais uma reunião de estudo
de conversa, né, de amizade, de amor, porque caminhar com Cristo é caminhar com amor. Falar de Jesus é sentir um pouco desse amor que Jesus tinha por toda a humanidade, né? Por todo o carinho, por toda a renúncia que ele teve, por toda força que ele teve para vir nessa terra com tanta dificuldade, porque já era um espírito elevado, e encarnar, né, ou transitar, que seja, por esses caminhos, não é fácil para um espírito já de uma determinada ordem. Então, meus queridos, vamos lá no primeiro parágrafo do item 4, que fala dos bons espíritas, porque nós estamos aflitos para sabermos, o mestre Kardec, com a espiritualidade superior, o que eles estão nos falando sobre qual é esse caminho que a gente pode seguir, que a gente deve seguir, que a gente pode transitar. Será que estamos sendo bons espíritas? Será que já somos esses bons espíritas ou ainda estamos longe? Então vamos tentar entender com essa lição de hoje o que a gente pode fazer para se tornar bons espíritas, que eu acho que é o desejo de todos nós, né? É a necessidade que todos nós temos, e cada dia, cada hora, se tornar uma pessoa melhor, um espírito melhor, um espírita melhor, para ver, quem sabe, a gente possa educar através do exemplo, que é tão importante, assim como Jesus nos ensinou. Lá no início ele diz o seguinte: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos. Como eu disse para vocês, acima exposto, que já vem falando aí dos caracteres da perfeição. Quais são as características da perfeição, né, que leva a nós sermos bons espíritas? Então ele diz que, bem compreendido o Espiritismo, né, e bem sentido, sobretudo, o Espiritismo leva os resultados acima que já foram expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que o mesmo é o outro. Quer dizer, espírita verdadeiro e cristão verdadeiro, eles estão colocando aqui como sendo sinônimos. Sinônimo. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que convidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações não descompreendem as consequências, nem o alcance moral. Ou se os apreendem, olha só que eu achei isso tão interessante, ou se os apreendem, não os aplicam a si mesmo. A que atribui isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua essência mesma e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo ou segredo oculto ao vulgo. Então eu vou pegar aqui para a gente conversar um pouco, né, essa parte final que eu achei mais interessante para nós. Porque quando ele diz assim, muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos, nas manifestações espíritas que ele está falando, lhes apreende as consequências, mas nem e às vezes nem o alcance moral, mas às vezes até apreende, mas não aplicam a si mesmo. E aí eu fiquei pensando em nós, né, nessa nossa vivência na casa espírita. Muitas vezes a gente acha que, né, não acontece isso. Não, aí eu acho que na casa, no núcleo espírita Francisco de Assis, eu acho que isso não acontece. Mas muitas vezes a gente escuta uma lição, né, um orador, ou uma página que é lida, e a gente sempre pensa assim, nossa, companheiro fulano
precisa tanto ouvir essa lição, ele precisa melhorar tanto em tantas questões. Então, assim, ele aqui faz esse apontamento que é importante para nós, né? Porque muitas vezes a gente até compreende a lição, mas acha que ela não cabe para nós, né? Ela se aplica na vida do outro. Acho que ser um bom espírita, sobretudo, é cada dia compreender que somos espíritos de muito necessitados de sabedoria, de compreensão, de amor ao outro, de amor ao próximo, de respeito ao outro, e compreender que a maioria das lições, ou se não todas elas, que a gente aprende na casa espírita, elas devem ser aplicadas à risca na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa relação, né, com os nossos familiares, com os nossos companheiros da casa espírita, com os nossos companheiros de trabalho, onde quer que a gente se encontre, a gente deve sempre pensar como Jesus agiria nessa situação, ou naquela circunstância, o que ele falaria, como ele usaria a palavra. Será que essa palavra tão dura que eu estou usando, ela se aplica, né, num cristão, a um espírita cristão? Essa é sempre a reflexão que a gente deve fazer, é um apontamento importante que a espiritualidade colocou aqui para a gente, e aí vamos refletir então um pouco sobre isso. Aí vem o outro item, o outro parágrafo, e vai falar coisas aí, vai aprofundando, né, essa questão para a gente poder entender, para a gente poder viver, para a gente poder aplicar, para a gente poder até ensinar as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos evangelizandos, os nossos educandos, e que passam pela nossa mão, e que a gente não pode perder a oportunidade de auxiliar, de encaminhar para Deus, de encaminhar para Jesus, de encaminhar, né, para os rumos de uma profissão, mas, sobretudo, encaminhar para a ética, para a moral, que são fundamentais para o espírito. Tem uma coisa que a gente, antes de voltar ali, que às vezes não nos ocorre, que a gente deixa de lado muitas vezes, é saber qual é o verdadeiro sentido da vida. Aqui nós estamos destinados quando retornamos na presente existência. Que oportunidade, porque nos foi dada essa oportunidade. Muitas vezes, quando a gente retorna ao plano físico, chega aqui, a gente esquece dos compromissos que a gente teceu junto com o nosso guia espiritual, com os nossos companheiros da espiritualidade, porque aí a gente, lá, muitas vezes os apontamentos dos companheiros nos fazem ver as nossas necessidades, como o André Luiz nos relata nos vários livros da sua obra, Missionários da Luz, Mensageiros, Nosso Lar, Obreiros de Vida Eterna, Mundo Maior. No Mundo Maior ele vai nos relatando, né, como essa nossa continuidade, nosso estar lá na erraticidade, em contato com um plano livre, né, do corpo físico, muitas vezes a gente consegue enxergar melhor. O problema é que muitas vezes, quando a gente retorna, a gente às vezes se deixa levar pela vaidade, né? Às vezes a gente acha que ser um bom espírita é ter notoriedade dentro da casa espírita, por exemplo, ter um cargo para poder comandar, para dar vazão ao nosso orgulho, à nossa vaidade, essas coisas que são próprias de espíritos no nosso grau de evolução. Pode ser que isso não caiba para nenhum de vocês que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, mas que para mim cabe perfeitamente. Tenho que estar sempre, Valda, pensa. Você está fazendo isso porque você quer aparecer ou porque você quer ajudar?
Porque eu quero ser boa espírita, mas eu ainda sou um espírito em processo de evolução. E a gente precisa ter consciência disso para poder melhorar. É igual o doente. O doente ele precisa saber que está doente para buscar o médico, para buscar a medicação necessária para que ele possa encontrar a cura. E assim somos nós também, muitas vezes, doentes da alma. O corpo é até ação, mas a alma é doente. Ainda sente, acho que assim, a gente sente inveja, sente raiva, sente muito medo, medo do Covid-19, medo de morrer. E a gente às vezes esquece que nós nem morremos, né? Só o corpo material que vai perecer. A vida vai continuar, mas a gente ainda sente medo. Mas é porque assim, o medo é um instinto de defesa também. Agora, o medo exagerado aí já é um problema. Então a gente precisa estar sempre meditando sobre as nossas atitudes, principalmente na casa espírita, né, que é um local onde a espiritualidade já chega desde cedo, trabalha o ambiente, para que todos os, né, aqueles irmãos que vão sendo levados para lá, desencarnados, encarnados, necessitados, recebam aquilo que eles merecem e aquilo daquilo que eles estão necessitados. E nós temos que estar sempre pensando na nossa atitude, de modo que no que a gente está indo lá, a gente quer ajudar, não quer prejudicar, não é verdade? Então, continuando aqui, mais um parágrafo e diz o seguinte: será então necessário, para compreendê-la, a doutrina espírita, né, uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem. Ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que a observem, enquanto que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade e que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar o desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Olha aqui um outro ponto aqui, a gente já está avançando, já passaram 17 minutos, 18, e eu estou falando igual uma matraca, né? Eu gosto de falar, né? E por isso que eu fico feliz que vocês me convidam, né? Me dão essa oportunidade de falar. Mas tem um ponto aqui que eu achei que é importante também, mais um, né? Importante para a gente estar falando, que é essa questão, que às vezes a gente acha que o jovenzinho que está lá na mocidade, que está lá na evangelização, não sabe de nada, nós é que sabemos, né? Então, na verdade, acho que assim, nós que somos professores, nós que somos evangelizadores, nós que somos dirigentes da Casa Espírita, a gente tem que ter humildade, porque a gente não sabe qual o espírito que está diante de nós, né? Que já traz, às vezes, uma bagagem muito grande. Respeito pela inteligência do outro, né? Respeito até pela ignorância do outro é fundamental também. Para ensinar é preciso ter sabedoria. Ter sabedoria é preciso que você tenha humildade para compreender que eu sei que nada sei. Já dizia o filósofo da antiguidade clássica, Sócrates, né? Então, ele diz assim, que às vezes existem pessoas de notável capacidade científica, mas que não compreendem, não quer saber sobre os conhecimentos da doutrina espírita. Está dizendo aqui que não é preciso uma inteligência, vamos dizer assim, superior para você apreender os conhecimentos da doutrina espírita. E ao passo que às vezes jovens, adolescentes mesmo, têm uma capacidade, né, um raciocínio, uma facilidade, uma sensibilidade para compreender os postulados da doutrina espírita muito melhor do que nós. Eu mesma tive um companheiro na época de mocidade, nossa, e depois ele até, eu soube, depois a gente perdeu o contato, não soube que ele hoje em dia é anestesista, né?
fez medicina. A gente estudava a Gênesis, ele assim brincava. Com 13, 14, 15 anos, aí a gente ficava bebendo lá na fonte dele, né? Já trazia essa bagagem, já tinha essa facilidade. Então, para ser espírita não precisa uma inteligência superior, precisa primeiro boa vontade. Segundo, essa sensibilidade, essa escuta, né? Para saber que existe uma forte relação entre o mundo material e o mundo espiritual, que nós nunca estamos sozinhos. Ter fé é fundamental. Aí vem aí o nosso terceiro parágrafo, ele fala assim, alguns ainda, continuando, né, para alguns ainda, algumas pessoas, né, ainda muito tenazes, são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, de onde resulta não romperem facilmente com os pendores, com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo do que são dotados. Não consegue perceber que há uma vida, há um conhecimento muito maior do que aquele, né? E que há vida depois da vida, né? E não consegue compreender que há algo muito melhor nos esperando para além. A gente bota tudo, aposta todas as nossas fichas, como eu disse anteriormente, na vida material. Aí, dentro dessa perspectiva, a gente acha a corrupção uma coisa assim, no Brasil todo mundo é corrupto, eu estou aqui, estou tendo a oportunidade, vou fazer também. E aí deixa um monte de gente sem alimentação, sem medicação, sem os insumos necessários nos hospitais, e assim, né, porque a gente acredita que a vida é uma só, então é agora, minha vez é essa, eu tenho essa oportunidade, se eu não fizer, outro faz, aí amanhã a gente vai ter que responder. Pelos nossos atos. E aí continua, para a gente, que o nosso tempo já está 22 minutos. Não, os irmãos vão levantar um cartão vermelho aqui. Agora eu posso falar, né? Tão bom, gente. Porque vocês não estão aqui, né? Para me olharem assim com aquele olhar de reprovação. Aí ele continua assim, ó. Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz insuficiente a guiá-los, a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral. Quando a gente que chega, né, na casa espírita, quantos de nós não chega e fala para ele, aqui é muito fraquinho, aqui esse centro de mesa, né, é fraco, né, eu preciso de uma coisa assim mais forte, né? Aí se não tem psicografia, se não tem revelação, a pessoa vai embora, porque esse negócio só de ficar estudando, né, e acaba deixando aquilo que é fundamental para nós, que é esse conhecimento, que é libertador, que acaba com o nosso medo, com a nossa angústia, que é o Consolador que foi prometido pelo nosso Mestre Jesus, que veio nos revelar, né, uma infinidade de conhecimentos, uma infinidade de relações que existem, né, uma infinidade de influências, que o homem nunca está só, e que se nós soubermos colocar a nossa mente, o nosso sentimento, o nosso pensamento numa atmosfera, numa vibração melhor, a gente pode ser muito útil à espiritualidade, dentro da casa espírita, dentro do nosso lar, onde quer que a gente vá. Não é só na casa espírita que a gente pode fazer o bem, não. Quem caminha com Jesus é, vamos dizer assim, um bem ambulante. Aí, para concluir aqui, podem os espíritos que incessantemente os iniciam em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam no meio do caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque acham que ali é muito pouco para eles precisam de mais, né? Porque recusam, ante a obrigação de se reformarem,
Porque essa é a nossa grande tarefa. Qual o sentido da vida? É a reforma íntima. É a gente se reformar, não é reformar o outro. A gente não está na casa espírita para reformar o outro, não. A gente está primeiro passo nosso. Olha, uma cachorrada aqui do lado. Vocês desculpem aí, mas faz parte. Essa coisa de home office, acontece isso. Então, voltando, o nosso primeiro passo é a reforma íntima. É a nossa primeira obrigação, que diz aqui, ó, ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Concluindo aqui esse parágrafo, contudo, a afeição do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo passo, numa outra existência. Aí, se a gente já está aqui nessa existência, se a gente já adentrou uma casa espírita, ou seja lá qual é a sua fé, qual é a sua religião, se você já está dentro de uma religião, se você já conhece Jesus, por que você vai esperar uma outra vida, uma outra oportunidade? Porque você vai deixar para amanhã o que você pode fazer agora. Ah, gente, não vamos fazer isso. Eu não quero mais fazer isso. Eu, quando era jovenzinha, perdi muito tempo. Agora eu fico pedindo, batendo nas portas das casas espíritas. Deixa eu cantar aí. Ah, deixa eu falar aí. Eu preciso trabalhar. Certamente eu não faço isso, né? Mas eu fico tão feliz quando vocês me convidam, porque aí eu posso estar aqui, né, meditando, me conectando com essa espiritualidade superior, com esses amigos que são tão bons, que nunca se afastam de nós, e quando a gente não sente, né, não os escuta, é porque nós que fechamos a porta. Vamos abrir a porta do nosso coração, da nossa mente, para receber as boas influências e caminhar com passos firmes para esse caminho da perfeição, do aperfeiçoamento, para sermos esses bons espíritas, ou postularmos, né, sermos bons espíritas. Estamos concluindo. Viu como é que passa rapidinho? Já se passaram 27 minutos. E aí eu vou ler o último parágrafo, para a gente ir fechando essa nossa conversa aqui, senão eu não sou palestrante. Na verdade, eu estou aqui, né, lendo, e a gente vai meditando e vamos conversando sobre esses assuntos que são tão importantes para nós, que são tão necessários para o nosso processo de cura, para o nosso processo de libertação, para o nosso processo de caminhar para a felicidade. Porque quem não quer ser feliz? Quem é que não quer ser feliz, gente? A minha vida inteira eu desejei ser feliz, mas eu mesma fui a minha inimiga. A minha teimosia, minha rebeldia, né? Meu orgulho, minha empáfia, minha incúria, me afastando daquilo. E aí é quando a dor é muito grande, aí a gente volta e pede, aí eu quero trabalhar, eu quero ajudar, né? Que aí a gente vê que se nós não formos úteis, não seremos felizes. A felicidade não é egoísta. Não é. Então, para concluir aqui nosso último parágrafo, né, que já estamos chegando a 30 minutos, e não, Renata não vai mais me convidar. Olha só, não faz isso não, irmã. Tá? Estamos juntos, irmã. Aí diz o seguinte: aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero se acha em grau superior de adiantamento moral. E, gente, olha, está falando com vocês, não está falando comigo ainda, que ainda não me encontro nesse grau superior de adiantamento. Mas eu vou chegar lá. Não é por causa disso que vocês não vão me convidar mais, né? Aí ele continua: o espírito que nele domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Pelo menos assim, fé no futuro eu já tenho. Ainda não tenho ainda não posso ser qualificado de espírita, né, verdadeiro espírito, porque ainda não me acho em grau superior nenhum. Mas eu já tenho fé no futuro. Eu já tenho essa convicção de que esse instante aqui não vai terminar tudo. Não. Ele vai continuar. Aí ele continua assim, eu vou retomar.
O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhes fazem vibrar nas fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, aí ele já está falando aqui do verdadeiro espírito. Aí vamos ver se a gente se encaixa nesse negócio aí. Eu quero me enquadrar aqui nesse negócio, mas ainda está ruim para mim. Para Renata tá mais perto, mas para mim tá um pouco ruim. Vamos lá. Que se conservam inertes. Foi aqui que eu parei. Em suma, é tocado no coração o verdadeiro espírito. É tocado no coração pelo que inabalável se torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para lhe comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Então ele diz assim, que aquele espírito que já está em um determinado grau, vamos ver o que eu dei uma travada aqui na leitura, mas é que ele diz assim, que aquele que já está afinizado, já está mais trabalhado, alguns acordes para ele já é música, ao passo que para outros é só um som, só um barulho. E aí vem a frase que é um clássico para todos nós que frequentamos a doutrina espírita, o Evangelho. Isso fala forte na alma de todo espírita que já quer melhorar. Ele vai lá assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Aí eu me identifiquei, porque ainda tem muita inclinação para o mal, né? Mas a gente tem que se esforçar. Eu estou me esforçando, eu juro que eu estou me esforçando, meus companheiros, né? E vou repetir essa frase porque eu acho isso fantástico. E desde criança que isso fala muito forte na minha alma, e eu continuo tentando, desde a infância. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, o outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre os consegue, se tem firme a vontade. Então tá aí a lição do Evangelho, tão importante para que nós possamos nos tornar bons espíritas. Bom espírita não é aquele que anda bonito, que anda cheiroso, que não sorri, que é para não dar confiança às pessoas, que é sisudo. Bom espírita, ele é feliz. Quem é feliz é risonho, é alegre. Não tem nenhum pecado em sorrir. Você sorrir não tira a responsabilidade, né? Ser responsável, ter fé, ter coragem, não ser superior aos outros, saber mais do que os outros, humilde, a semelhança do nosso Mestre Jesus, que lavou os pés dos seus apóstolos na grande ceia. Teve a humildade para mostrar que aquele que é superior, que é aquele que serve. É servindo que a gente se torna melhor. É servindo que a gente se aproxima da perfeição. É com humildade que a gente compreende que temos muito ainda para melhorar, que temos muito ainda a transportar, a transpor, né, nessa nossa caminhada terrestre, né? E é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para transformar o outro. A gente até pode colaborar com o outro no seu processo de transformação, no seu processo de cura, no seu processo de compreensão, mas temos como principal tarefa o aprimoramento, o aperfeiçoamento pessoal. A gente tem que se aprender primeiro a se amar, porque se a gente não se ama, a gente não consegue amar o outro. Primeiro trabalho é amar a si mesmo. E depois amar ao próximo, como assim? Amar a Deus, aí Jesus resumiu, né, os 10 mandamentos, toda a lei em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo.
Então, se você se ama muito, se você se ama bem, você é capaz de amar o próximo. Então, gente, menos intolerância, menos linchamento em redes sociais, com os companheiros que faliram da doutrina espírita e de outros segmentos religiosos. Cada um será responsável pela sua própria obra. Então deixa cada um com seu cada um. O nosso trabalho é principalmente o nosso processo de aperfeiçoamento. E assim a gente vai marchando, caminhando dentro desses postulados do nosso Mestre Jesus, desse Evangelho maravilhoso de Jesus, que nos conforta, que nos consola, que nos liberta, porque Ele é esse caminho, é essa verdade, é essa vida que a gente deseja, que a gente almeja e que certamente nós vamos alcançar. Que alegria, muito obrigada, companheiros do Núcleo Espírita Francisco de Assis, do NEFA, por essa oportunidade de estar aqui, de falar desses ensinamentos de Jesus que tanto emociona a nossa alma. Que alegria, muito obrigado. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus. Que nosso Mestre Jesus possa estar no coração de cada um de vocês, acompanhando vocês aí nas suas casas, nesse afastamento. Nós estamos passando por esse processo de transição planetária, ele está em vigor, está em andamento e precisamos, e se por um acaso nós partirmos, que nós estejamos partindo com a mente livre dos preconceitos, das sedições, das separações, dessa violência que tem ceifado tantas vidas de mulheres através do feminicídio, pelas mãos dos seus companheiros, de seus ex-companheiros. Quantas crianças estão sendo abusadas nesse instante? Caminhar com Jesus é abrir mão de toda essa agressividade e dar passos firmes para a libertação da nossa alma, de todas essas impurezas, de todas essas vicissitudes que nos prendem a esse orbe terrestre. Nós possamos desejar uma vida nova, uma vida renovada, uma vida com o Mestre Jesus, uma vida livre. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus. Que Jesus possa abençoar e iluminar o caminho de todos vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus.